Olá, boa tarde, tudo bem? Então, como a Roberta já mencionou, eu sou Chaiane, eu sou enfermeira por formação, eu faço parte aqui da equipe técnica da divisão de imunização, da gerência de doenças agudas, doenças infecciosas agudas e imunização, da diretoria de vigilância epidemiológica aqui do estado de Santa Catarina. Tá? Eu gostaria de agradecer, né, o convite. Esse convite ele partiu da atenção primária à saúde, então eu gostaria de agradecer pelo convite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a vacinação aqui no estado de Santa Catarina, mas antes de eu falar sobre a vacinação aqui no estado, eu gostaria de parabenizar todos os profissionais que estão aí na ponta, né, que exercem o trabalho no dia a dia, que é a porta de entrada, né, dos nossos usuários aqui catarinenses. Certo? Então, eu vou conversar um pouquinho, vai ser uma conversa agora, nesses próximos 30 minutos. Qualquer dúvida, vocês podem colocar ali no chat, e aí, no final de todas as apresentações, a gente acaba conversando sobre os levantamentos que vocês colocaram, certo? Então, a vacinação, né, é o único meio para interromper a cadeia de transmissão de algumas doenças, né, de algumas doenças imunopreveníveis. E eu só consigo interromper essa cadeia de transmissão se eu tiver uma cobertura adequada e homogênea para todos os grupos da população, ou seja, em todos os municípios, em todo o estado, eu só consigo interromper essa cadeia se eu tiver uma cobertura adequada e homogênea. Quando eu penso a nível municipal, eu preciso ter uma cobertura homogênea e adequada em todos os meus bairros, né? Então, eu preciso estar sempre pensando no meu local, no meu setor. A vacinação é o melhor custo-benefício no setor de saúde pública, e aí eu gosto sempre de citar como exemplo, por exemplo, a vacinação do tétano. A vacina do tétano hoje, cada dose, ela gira em torno de R$ 1,50. Então, se a gente sabe que o esquema do tétano hoje, para a gente estar com um indivíduo protegido contra a doença do tétano, eu preciso de 3 doses. Então, o esquema completo do tétano sai em torno de R$ 6, né? A gente pensando como saúde pública. Quando eu tenho um paciente que é notificado para o tétano, que é confirmado, que com certeza esse paciente precisa de muito tempo de hospitalização, sendo que a hospitalização acaba sendo em leito de UTI. Às vezes o paciente leva em torno de 2 a 3 meses internado em leito de UTI. Então, assim, a gente consegue mensurar, né, a relação de custo-benefício da vacina. Com seis reais, eu consigo manter esse indivíduo protegido, né? E se esse indivíduo não estiver protegido, se porventura entrar em contato com esse agente agressor e adquirir essa doença, o quanto que sai um indivíduo 2, 3, 4 meses em leito de UTI? Né? Aí, às vezes, a gente pensa, não, mas tétano, a gente não tem tétano, faz muito tempo que não ocorre tétano aqui em Santa Catarina. Então, em 2013, eu sempre gosto de trazer os dados, em 2023, aqui no estado de Santa Catarina, nós tivemos 10 casos confirmados para tétano. Nesses 10 casos, 10 pacientes precisaram de hospitalização. Desses 10 pacientes, 3 pacientes foram a óbito. Então, assim, a gente pensa, né, numa doença que existe a prevenção, que a gente consegue fazer prevenção por R$ 6 e que muitas vezes os nossos pacientes lá da ponta, às vezes não têm nem um esquema completo, né, ou nem iniciaram seu esquema vacinal contra o tétano. Agora, em 2024, a gente já tem 4 casos confirmados e um óbito aqui no estado. Então, eu sempre gosto de trazer esses dados para comprovar realmente, né, que a vacinação é um meio de interromper, ela é o melhor custo-benefício e a gente sabe que é a melhor forma de prevenção de algumas doenças imunopreveníveis. Então, a política de vacinação é responsabilidade, né, do Departamento do Programa Nacional de Imunização, o PNI, do Ministério da Saúde. O calendário vacinal, né, contempla em torno de 20 vacinas nas unidades básicas de saúde, que vai proteger o indivíduo em todo o seu ciclo de vida, desde o nascimento, né? Antes, a gente falava muito do calendário de vacinação da criança, da infância.
Hoje a gente já se discute, já conversa bastante, já se trabalha bastante todo o ciclo de vida do indivíduo, desde o nascimento, né, a adolescência, a vida adulto e o calendário do idoso. Então, o calendário nacional de vacinação, ela é uma iniciativa abrangente, né, que se destina a garantir a saúde coletiva. Então, a saúde coletiva da população. Aqui, então, eu trago para vocês como que a gente divide esse calendário hoje, né? Então, a gente tem o calendário da criança, depois o calendário do adolescente, o calendário do adulto, o calendário da gestante, do idoso e o calendário do profissional de saúde. Os calendários, eles são regulamentados pela Portaria 1498, de 19 de julho de 2013. Então, nessa portaria, define que as vacinas ofertadas, né, as vacinas de rotinas ofertadas nos serviços de saúde, são definidas pelos calendários de vacinação, e aí nesses calendários são estabelecidos os tipos de dose, o número de doses do esquema básico, o número de doses de reforço, a idade para administração dessa dose, o intervalo entre as doses, né? E os calendários do PNI, ou calendário de rotina, ele considera, então, o risco, a vulnerabilidade e a especificidades sociais. Então, por isso que, às vezes, uma vacina, ela tem como público uma faixa etária, né? Ou uma outra vacina, ela tem várias faixas etárias, mas é porque todo o calendário é pensado, né, considerando o risco, a vulnerabilidade e a especificidades sociais. Aqui eu trago para vocês, eu não vou entrar especificamente em cada calendário, né, porque levaria muito tempo, porque a gente tem várias vacinas, várias especificidades, cada vacina tem a sua especificidade. Então, aqui eu trago para vocês uns cards que a gente tem nas nossas redes sociais aqui da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Então, aqui é o calendário vacinal da criança. Então, esse calendário nos traz todas as vacinas, desde o nascimento até os 4 anos de idade da criança. E aí tem todas as suas particularidades. Aqui, o calendário de vacinação do adolescente, né, com todas as campanhas que fazem parte, desculpa, com todas as vacinas que fazem parte desse calendário. Aqui o calendário do adulto, né, todas as vacinas que fazem parte do calendário do adulto. O calendário da gestante, o calendário do idoso e o calendário do profissional de saúde. E aí aqui eu faço um alerta. Ops, nós, profissionais de saúde, trabalhadores de saúde, estamos com o nosso esquema de vacinação em dia, né? Então aqui vocês conseguem verificar quais são as vacinas, né, indicadas para os profissionais de saúde. Então, as estratégias de vacinação, elas iniciam lá com o registro das doses das vacinas administradas, e aí depois a gente acaba fazendo análise dessa qualidade dos dados e acaba tendo os indicadores da situação vacinal. Então, essa estratégia começa lá quando o profissional de saúde que atua na sala de vacina aplica o imunobiológico, faz o seu registro, né? Com esse registro, a gente consegue validar, a gente consegue analisar como está a situação a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, e através dos indicadores, a gente consegue verificar quais são as ações, quais são as estratégias pontuais que a gente precisa estar fazendo específico para aquele local. Então, por isso que é importante que o município conheça a sua realidade, né? Conheça os seus indicadores de vacina, conheça as suas coberturas vacinais, conheçam talvez os indivíduos que a gente necessita fazer busca ativa, porque às vezes, conhecendo a sua realidade, vocês conseguem pensar em atividades pontuais para aquela localidade que vocês ainda não conseguiram atingir a população-alvo. Então, qual que é o objetivo da estratégia de vacinação? É captar a adesão do público-alvo a ser vacinado. Então, as ações mais abrangentes que a gente tem hoje, atualmente, em relação ao alcance da população-alvo,
são as ações de estratégias realizadas na vacinação de rotina e nas ações de campanha de vacinação. Entretanto, outras atividades de vacinação aplicam-se em diferentes contextos epidemiológicos e para diferentes grupos populacionais mais restritos. Então, a gente também tem como ação, como estratégia de ação de vacinação, além da vacinação da rotina nos serviços de saúde, nós temos a vacinação de bloqueio, né? O que é a vacinação de bloqueio? A vacinação de bloqueio acontece quando, por exemplo, eu tenho uma notificação no meu município de suspeito de sarampo. Então, eu preciso, né, fazer ali uma vacinação de bloqueio. A gente tem ali um público-alvo que precisa ser vacinado, precisa ser verificada a sua carteirinha e verificar se ele faz parte ou não da população para vacinação desse bloqueio. Um outro exemplo é quando ocorre a epizotia, ou seja, uma morte de um macaco na comunidade. Né? Quando tem a epizotia, a gente precisa fazer um bloqueio, tem uma distância que a gente precisa ir de casa em casa e verificar se essa população está vacinada contra a febre amarela. Então, esse é o tipo de vacinação de bloqueio. A campanha, todos nós já conhecemos, né, mesmo quem não trabalha, quem não está atuando em sala de vacina, mas ultimamente a gente vem trabalhando em diversas campanhas, né, campanha do Covid, influenza, da polio. A vacinação extramuro é quando eu vou vacinar, por exemplo, um indivíduo acamado, que eu vou fazer talvez uma vacinação casa a casa, ou quando eu vou fazer uma vacinação na escola, né, quando eu vou fazer uma vacinação fora da minha unidade, fora da sala de vacina. A intensificação de vacinação a Cidiane levantou a mão, não sei se ela está me ouvindo, se está tendo algum problema. A intensificação de vacinação, ela acaba sendo uma vacinação extramuro e, às vezes, o município ou o estado, ele percebe a necessidade de estar intensificando uma ou duas vacinas. Como, por exemplo, agora, esse ano, na campanha da influenza, a gente fez a intensificação da vacinação contra o tétano. Então, é quando a gente intensifica as ações para essa vacinação, tá? O monitoramento das estratégias de vacinação, que é o MEV, o que a gente vai começar a fazer a partir da semana que vem, que é mês que vem já. Então, é quando ocorre, tem toda uma metodologia, e quando ocorre acaba ocorrendo depois de uma campanha, né? E aí a gente acaba verificando vacinas específicas para aquela estratégia. E eu trouxe aqui um microplanejamento, porque todas essas estratégias, elas precisam estar alinhadas, né? Precisam estar pensadas, definidas, organizadas, sempre visando a realidade local de cada município, certo? E aí, então, às vezes a gente pensa, né? De quem que é a responsabilidade nas estratégias de vacinação? Ah, vacinação é só quem trabalha em sala, é só aquele profissional, é só o vacinador. Não, a responsabilidade das estratégias de vacinação, a responsabilidade de vacinação são todos os profissionais. Né? Aqui a gente está falando, está voltado mais para a atenção primária à saúde. Então, são todos os profissionais que atuam lá na atenção primária à saúde. Então, é o profissional médico, é o profissional dentista, é o profissional da farmácia, é o profissional que trabalha lá na recepção. Essa responsabilidade somos de todos nós, todos os profissionais, né? Então, por isso que é importante a gente estar sinalizando para os nossos pares, para os nossos profissionais, da importância que depois que o indivíduo passa numa consulta médica, ou depois que ele acaba finalizando a sua consulta com o odontólogo, ou com a psicóloga, ou vai na farmácia buscar a sua medicação, sempre é bom estar orientando como está a sua caderneta de vacinação. Você não quer ir até a sala de vacina, verificar se precisa receber alguma vacina, se precisa iniciar ou completar algum esquema? Então, essa responsabilidade é de todos os profissionais de saúde, tá? Então, por isso que é importante a gente estar sempre conversando com os nossos pares e orientando os nossos pares que solicitem que o indivíduo vá até a sala de vacinação para verificar como está o seu status vacinal. Aqui eu trago para vocês as coberturas vacinais, aqui é de BCG e rotavírus, aqui do estado de Santa Catarina, desde 2019 até 2024, né? Então, assim,
Essa primeira coluna é referente à vacina da BCG, então essa verde mais clara é vacina BCG, e a rotavírus é a coluna com a verde mais escuro, tá? A meta, tanto da BCG quanto da rota, é 90%. Então, se nós formos olharmos, né, nos últimos 5 anos fechados, 2019, 20, 21, 22 e 23, e agora 2024 a gente traz dados acumulados, né? Se nós formos olharmos, nos últimos 4 anos, o estado de Santa Catarina, ele não chegou, não conseguiu alcançar a cobertura vacinal nem para BCG e nem para rotavírus. Né? Então, lá em 2019, a gente alcançou para rota, 2020 para rota, e aí depois de 2020, o Estado não alcançou a sua meta vacinal, que é de 90% para essas duas vacinas. Aqui eu trago para vocês, então, as coberturas vacinais de crianças até 1 ano de idade, de 2019 a 2020. E aí, como vocês podem ver, essas vacinas aqui, elas têm como meta 95%. Então, esse gráfico está um pouquinho diferente do gráfico passado. Embaixo, a gente tem as vacinas, então, por exemplo, aqui a Penta, né? Aqui nós temos a porcentagem em cobertura e as cores são referentes ao ano. Então, a primeira coluna é referente a 2019, a segunda é 2020, a terceira 2021, a quarta 2022, a quinta 2023 e a sexta 2024. Então, aqui na Pentavalente, deixa eu ver se eu consigo assim, acho que fica mais fácil para vocês visualizar. Então, aqui, como vocês podem ver, a pentavalente, nesses últimos anos, desde 2019, nós não alcançamos meta. A pneumo, a gente alcançou meta somente em 2019. Estão vendo aqui? Somente em 2019. Agora a gente vai avaliar a polio. A polio, nós não alcançamos meta nos últimos, eu vou falar 5 anos, porque são o ano que eu tenho fechado. A gente não tem alcançado meta nos últimos 5 anos, e esse ano a gente também, com cobertura acumulada, nós também não alcançamos meta. A meningo C, nós alcançamos meta em 2019, e depois não alcançamos mais. Tríplice viral, que tem o componente sarampo, cachumbo e rubéola, é o que a gente está um pouquinho melhor, né? Um pouquinho melhor. Nós alcançamos meta em 2019, depois em 2022, 2023 e agora acumulado 2024. E hepatite A, não alcançamos meta em nenhum ano analisado. E febre amarela, também não alcançamos meta em nenhum ano atualizado, né, analisado. O que isso nos diz? Isso nos diz que aqui no estado de Santa Catarina, nós temos diversos bolsões de susceptíveis, né, das crianças menor de 1 ano e 1 ano, porque é o que a gente está trazendo aqui para vocês, diversos bolsões susceptíveis para praticamente penta, pneumo, pólio, meningo, VTV, hepatite A e febre A. Né? Então, isso quer dizer que, com certeza, em todos os municípios, provavelmente em vários bairros, né, em várias localidades, temos crianças que não têm proteção contra essas doenças, né, que eu estou trazendo aqui para vocês no gráfico. A VTV, a gente até acaba percebendo que a gente tem uma cobertura 3 anos que a gente vem alcançando, porque eu não sei se vocês recordam que a gente teve um surto de sarampo em 2018, 2019, e aí começou uma grande intensificação de vacinação, não só aqui no estado, mas a nível nacional, e desde os últimos anos a gente vem conseguindo alcançar a cobertura vacinal. Mas a gente precisa ficar muito alerta, né? Porque a gente está com várias doenças, com vários bolsões susceptíveis de várias doenças aqui no estado. Tá? Então, a gente precisa ficar realmente, às vezes a gente fala bastante, as coberturas vacinais estão baixas, as crianças não estão sendo vacinadas, mas por quê? Porque a gente tem aqui as coberturas e a gente vê que a gente não está alcançando a meta, né? Para que a gente tenha esse indivíduo protegido.
Aí eu sei que muitos de vocês ou devem estar pensando, ou depois vão falar, ou já estão falando alto com os colegas, mas essa não é a nossa realidade, porque a gente vacina, mas os não estão chegando na RNDS, essa não é a nossa cobertura. A gente sabe, né? A gente sabe que alguns municípios estão tendo algum problemas de envio de doses, depois elas vão conversar um pouquinho sobre a questão do sistema, mas mesmo assim, infelizmente, é com isso que a gente consegue se pautar, né? E às vezes, quando o município ele é um município menor, que ele consegue conhecer toda a sua população, ele sabe que a sua população está vacinada. Mas muitas vezes o município, por mais que ele conheça a sua realidade, ele não tem a realidade de que todas as suas crianças estão vacinadas e que todos os seus indivíduos estão protegidos, tá? Aqui, então, a gente traz para vocês a cobertura vacinal da campanha da influenza aqui em Santa Catarina, dos últimos 5 anos. E aí, como vocês podem perceber, o que a gente traz para vocês é um gráfico, e aqui, cada coluna é um grupo da população, é um grupo prioritário. Então, esse mais claro aqui, o primeiro, é gestante. Depois, a segunda coluna desculpa, a primeira coluna é criança, a segunda coluna gestante, a terceira coluna é puérpera, a quarta coluna idoso, depois trabalhadores da saúde, os povos indígenas e aqui o total da cobertura desses grupos que a gente trouxe. Então, aqui embaixo a gente traz os anos 2024, 2021, 2022, 2023 e 2024, tá? Como vocês podem perceber, a meta da influenza é 90%, da vacina da influenza é 90%. Então, lá em 2020, nós conseguimos alcançar somente para os idosos e para os trabalhadores de saúde. E nas últimas campanhas, nas últimas 4, desde 2021, nós não alcançamos cobertura vacinal para nenhum grupo prioritário. Tá? Então, assim, a gente vem percebendo realmente essa queda nas coberturas vacinais, e a gente sabe, né, porque a gente sabe que finaliza a campanha e as doses permanecem lá no município ainda, porque realmente o público-alvo não está indo vacinar. Agora eu trago um pouquinho para vocês os desafios do programa de imunização, né? Então, vou elencar alguns desafios. Então, a gente sabe do desabastecimento de vacina, né? A gente sabe que nos últimos tempos, a gente teve alguns desabastecimento, né? Já vou falar aqui porque talvez alguém depois vai sinalizar, a gente sabe, referente ao desabastecimento tanto da varicela quanto da tetravalente. Então, desde o ano passado, a gente tem esse desabastecimento. Um dos grandes desafios é a não recomendação de vacinação pelos profissionais de saúde. E sim, a gente tem sim, e não é às vezes só profissionais de saúde que atuam no sistema privado, tá? A gente recebe alguns relatos de vários profissionais que atuam no sistema único de saúde que acabam não recomendando a vacinação. A questão da aplicação simultânea, muitos profissionais, eles ficam com receio de estar aplicando 2, 3 ou 4 vacinas na mesma visita. E, às vezes, quando não ocorre a aplicação simultânea no mesmo dia, na mesma visita, às vezes essa família ela não retorna, né? Por quê? Às vezes ela retornou porque ela teve um dia de folga e aí ela consegue levar o filho para a unidade para vacinar. E às vezes, quando a gente perde essa oportunidade de vacinar, essa família, esse indivíduo, esse responsável pela criança ou pelo adolescente, ele não retorna. Então, esse é um grande desafio de como que a gente vai vencer essa questão. Um grande desafio também são os riscos reais de reintrodução de outras doenças, e aqui a gente pode pensar na polio, né? Se a gente colocar lá no Google, colocar poliomielite, o Brasil é considerado como alto risco para a reintrodução da polio. Então, se vocês lembrarem
da cobertura vacinal, do gráfico que eu trouxe de cobertura vacinal, nos últimos anos o Estado ele não conseguiu alcance, ele não teve o alcance da cobertura vacinal contra a poliomielite. Isso quer dizer que nós temos vários bolsões de susceptíveis aqui no Estado, né? Os sistemas de informação, né, os denominadores, a gente sabe que isso está sendo um grande desafio, né, e que aí depois o Bruno ele vai poder conversar um pouquinho mais como que vem sendo trabalhado, como que vem sendo tratado pelo PNI e também a questão do ESUS, né, pelo ESUS. Um grande desafio, então, é que o sucesso das ações de imunização que vem caminhando há muito tempo, né, causou na população uma falsa sensação de que não tenho mais necessidade de vacinar. Então, se eu não vejo mais hoje a doença, por que eu vou vacinar o meu filho? Então, se eu não vejo hoje mais crianças ou indivíduos com paralisia infantil, por que eu vou vacinar contra pólio, né? Se eu não vejo mais sarampo, se eu não vejo mais rubéola, por que eu vou fazer a vacina? Então, esse sucesso das ações de imunização acabou realmente trazendo uma falsa sensação e aí as pessoas acabam, não tem mais necessidade de vacinar. Sabemos das notícias falsas, né? As circulações das fake news, das falsas notícias, que acabam causando dúvidas na população sobre a segurança, sobre a eficácia da vacinação. Hoje todo mundo tem um celular, acaba possuindo o WhatsApp. Às vezes a gente recebe uma notícia, a gente nem verifica se essa notícia realmente é verdadeira ou não, e vai transmitindo essa informação. E muitas pessoas acabam pegando essa informação como verdadeira, né? E aí acabam, eu não vou vacinar o meu filho, ou eu não vou vacinar, ou eu não vou vacinar os meus pais. Então, as notícias falsas realmente é um dos grandes desafios do programa de imunização. Os horários de funcionamento das unidades, elas são incompatíveis com as rotinas, né? Nós somos profissionais, a gente sabe que muitas das unidades, em grande parte dos municípios, elas estão abertas nos horários comerciais, nos horários das 8 ao meio-dia, depois da 1 às 5, não, que é o horário que a gente está trabalhando, e a população também está trabalhando, né? Às vezes o município até faz um horário estendido, e aí, quando o município faz um horário estendido, ele acha que em 2, 3 meses ele vai conseguir ter uma demanda grande de população indo no seu horário estendido. Mas para que ocorra uma procura no horário estendido, a população precisa saber desse horário estendido, né? Então, o município precisa estar sinalizando que tais dias da semana esse horário está estendido, que a unidade vai ficar aberta até as 10 da noite, por exemplo. E aí precisa estar avisando, né? Sejam através de grupos do WhatsApp ou colocando informativos nas unidades. Então, o município precisa estar orientando, avisando a população que vai começar e que a partir de tal data, nos dias tais de semana, esse horário é estendido, tá? A excitação vacinal, né? Porque a excitação vacinal é a recusa ou atraso em aceitar a vacinação, e às vezes os profissionais que estão lá na ponta, eles acabam recebendo indivíduos que têm dúvida, não tem nem dúvida se vão fazer, né? A excitação não é que não vá fazer, não, eu já estou decidido que eu não vou fazer, não, eu não vou fazer porque eu ainda estou em dúvida se eu faço ou não essa vacina no meu filho. Né? Então, o profissional ele precisa saber conversar, precisa saber explicar da importância da vacinação, do que essa vacina ela previne, a importância de estar prevenindo contra essas doenças. Tá? E os movimentos anti-vacinas, que de um tempo para cá a gente percebe que esses movimentos eles vêm crescendo, né? Cada vez mais, e aí nós, como profissionais de saúde, precisamos estar preparados, né, para sabermos as informações corretas, as informações fidedignas e estar passando isso para os indivíduos, para a população. Eu acho essa foi a minha apresentação. Se porventura teve alguma dúvida, vocês podem colocar ali no chat. Depois, no final da fala dos meus colegas, a gente acaba conversando e tentando retirar essas dúvidas que surgiram durante a apresentação. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui essa tarde com vocês falando sobre esse assunto tão importante, né? Agradeço também
assim como a Chayane, a atenção primária, né, de Santa Catarina, de onde partiu o convite para que eu estivesse aqui hoje também. E o tema que a gente vai falar é a respeito da evolução do sistema de informação de vacinação, o chamado CPNI, como a gente conhece, né? Bom, e aí me apresentando, eu sou Bruno Lima, eu sou bacharel em sistemas de informação, tenho pós-graduação em inteligência de negócios, né, na parte de business intelligence, voltada aí para a parte de dados, e como experiência profissional, eu atuei cerca de aí 6 anos no DataSUS do Rio de Janeiro, na fábrica de software, então participei da equipe de desenvolvimento de alguns sistemas do DataSUS, né, do Ministério da Saúde, entre eles o CPNI, não a versão atual, mas uma das que a gente vai comentar aqui ao longo dessa apresentação. E hoje estou consultor técnico no Núcleo de Governança da Informação, o NGI, que é o núcleo diretamente ligado ao diretor Adergat, do Departamento do Programa Nacional de Imunização. E aí, como eu coloquei, né, a gente vai passar aqui por uma linha do tempo mesmo, de como o sistema de informação foi evoluindo até o ponto que nós temos hoje, né? A situação que nós temos hoje e todos os desafios que fomos vencendo ao longo dos anos, assim como os desafios que estão postos agora para serem vencidos também. E aí a história do CPNI, ela começa lá em 1994, em termos de sistema de informação, né? Então a gente tem completando aí 30 anos de sistemas de informação dentro do PNI, e a primeira versão era conhecida como API DOS, né? DOS. DOS, não sei se vocês vão se lembrar, mas era aquela versão de sistema operacional bem antiga, né? Aquela tela preta, sem muita interface gráfica, bem diferente das tecnologias, dos recursos que nós temos hoje, e o CPNI era nesse formato. Quando a gente avança aqui, a gente vê, ó, bem nesse formato que eu comentei, né? Uma tela mais rudimentar, vamos dizer assim, né? Não tão atrativa, especialmente pelo que a gente conhece hoje. E ele recebeu esse nome de API DOS, DOS pelo sistema operacional, e o API vinha de avaliação do programa de imunização, né? Então, esse acrônimo aí surgiu a partir desse nome, então, Sistema de Informação de Avaliação do Programa de Imunização, API. Hoje, tecnicamente, hoje em dia, no meio do TI, né, até a API se refere a uma outra coisa, a gente vai até comentar ali na frente, porque tem alguma relação dentro do ambiente do Ministério da Saúde também. E aí, esse sistema surge permitindo, pela primeira vez, registrar dados de imunização, consolidar dados das ações de imunização. E como é que esses dados eram registrados, né? A gente tem uma outra ilustração aqui, mostrando algumas das funcionalidades, onde vocês podem ver, né, a parte de entrada de dados, a digitação de boletins, os produtos em si, né, os imunos, relatórios de dose aplicada, a parte de usuário, questão de segurança. Então, esse sistema ele permitia que os municípios realizassem as ações de imunização, consolidassem essas informações no sistema e que esse quantitativo fosse enviado ao Ministério da Saúde. E aí vamos lembrar, né, que a gente está falando lá do o início dele em 1994, durante muito tempo, esse envio ao Ministério da Saúde era, de fato, em mídias físicas, né? Era um transporte físico desses dados nas mídias disponíveis aí, que foi até variando conforme a evolução, mas a gente não tinha nenhum tipo de integração informatizada, né? Rede, internet para tramitar esses dados. E aí aqui a gente tem até uma imagem também do boletim em si, né, com o formato que ele se apresentava, então entrada de dados aqui por faixa etária, né, dependendo do tipo de imuno, as doses, e sempre nesse formato consolidado, né?
Então, apesar de ter tido um ganho muito grande, considerável, porque estava se iniciando o registro de dados de imunização, e com isso poderia fazer avaliações de cobertura vacinal, avaliações de doses aplicadas, de taxa de abandono, ainda não era possível avaliar informações pertinentes aos indivíduos em si, né, ao cidadão, como a localidade, a idade exata, os registros eram muitas vezes por faixa etária, local de residência. Então, esses dados mais pessoais acabavam que não ficavam registrados. E aí, esse sistema ficou em vigência aí durante muito tempo, até que em 2010, e aqui eu coloco um asterisco aqui na apresentação, porque nesse período, especialmente ali entre 2010, 14, 15, é um pouco nebuloso determinar exatamente os marcos, né, dos lançamentos de cada sistema, de cada versão do sistema. Mas por essa época aí, de 2010, surge o API Web chamado, né? Que é basicamente uma versão web, online, da API que já existia no outro formato, né? Então, a gente continuava com o registro de forma consolidada, mas a gente trazia ganhos de alcance, por estar disponível online, e ganhos de usabilidade também, né? A interface ali, a utilização do sistema pelos próprios usuários. Então, a gente tem aqui uma ilustração do boletim, você vê que ele é parecido, né? Ele é similar ao que a gente tinha anteriormente, os dados aqui do mês ano da entrada, o imuno, as doses, as faixas etárias, né, da aplicação. Então, era um formato semelhante, mas numa apresentação um pouco mais amigável, né? Então, entre 2010 e 2012 surge essa versão web. Aqui eu já coloquei aquele asterisco que eu comentei, né, que é um pouco nebuloso determinar ali o momento exato. E ela surge como alternativa à primeira versão, e mantendo os dados consolidados e, consequentemente, mantendo as mesmas desvantagens da versão anterior, né, que é esse dado consolidado que trazia menos possibilidades na análise desses dados de doses aplicadas. E aí aqui, eu tenho mais uma ilustração aqui, né, dessa vez do relatório de doses aplicadas. A gente tem aqui alguns dados de como isso era apresentado, né? Dose única, o reforço, tudo isso. E durante o desenvolvimento do API Web, dessa versão do sistema, o novo CPNI Desktop ele já estava em desenvolvimento. E aí, por que foi adotada essa estratégia também, né? De lançar essa versão do API Web, mesmo que o desktop já estivesse em desenvolvimento? Foi até para aproximar um pouco, em termos de tecnologias, de usabilidades, para não haver um gap tão grande, né? Uma diferença tão grande entre a saída daquela programação, aquele sistema de informação no formato DOS, diretamente para a versão desktop. Então, no primeiro momento, se manteve a forma da entrada de dado, sendo ela consolidada, mas com uma usabilidade, uma interface aprimorada, que era o API Web, até haver a migração para o desktop. E aí, em 2012, já sai a primeira versão do CPNI Desktop. E o grande ganho dele em relação às anteriores é que, pela primeira vez, a gente tinha o registro nominal individualizado. Então, aquele problema do dado consolidado, da gente não ter dados sobre o cidadão, o CPN Desktop ele resolve, porque ele permite o registro desse dado de forma individualizada. Então, a gente tem um aumento na qualidade dos dados, né? A tela inicial dele era essa daqui, a gente vai chegando um pouquinho mais recente, talvez tenha mais gente que conheça, né? Que tenha interagido com esses sistemas de fato. E no CPN Desktop surge, justamente como eu coloquei, né, o dado individualizado.
Então, a gente já consegue apresentar aqui dados do paciente, cartão SUS, informações de residência, sexo, data de nascimento. A gente consegue manter um histórico de vacinação do cidadão, a gente consegue realizar aprazamento de doses, uma série de possibilidades que surgem e que são habilitadas a partir da implementação do registro individualizado dentro do sistema, né? Então, o CPN Desktop ele vai permitir o acompanhamento do vacinado em vários lugares do Brasil, né? A partir do momento que a gente tem esse dado de residência, a gente passa a ter esse recorte da residência, não só da ocorrência, como a gente tinha anteriormente. A localização da pessoa vacinada, através dos dados cadastrais, a gente consegue fazer o registro de aprazamento. E acaba que nessa implementação do CPNI Desktop, como é uma quebra, vamos dizer, de paradigma, né, muito grande, que a gente sai ali do dado consolidado e entra para esse universo do dado individualizado, num primeiro momento existe bastante resistência na adoção completa, né, e plena dos municípios, das salas de vacinas, por essa versão do sistema, porque, de fato, traz um grau de complexidade maior nesse registro, né? Antes você tinha o consolidado, que a gente brinca que é registrar o pauzinho ali, né? É só indicar, fazer um tracinho de que aplicou aquela dose, e agora a gente precisa identificar aquele pauzinho, dizer de quem foi, aonde mora, quem é essa pessoa, quando que ela nasceu. Então, há uma complexidade maior. Até por isso, houve uma campanha para adesão, para aumentar a adesão nessa versão do sistema de informação, até em termos de compra de equipamentos também, né? Porque como era uma aplicação desktop, não era uma aplicação online, então a sala de vacina precisava de uma infraestrutura, né? Um computador com os requisitos mínimos ali de hardware para poder executar a aplicação. Então, houve campanha, houve publicação de portarias, liberando recursos para aquisição desse material, desse equipamento, até a adoção. Tanto que a API Web, que tinha uma programação para ser descontinuada bem antes, acabou sendo descontinuada até mesmo depois do lançamento do CPN Web. Ela acabou demorando bastante para sair do ar, né? E aí a gente chega em 2015 com o lançamento do CPNI Web. Então, da mesma forma da transferência da API DOS para a API Web, entre CPNI Desktop e CPNI Web, o grande ganho é que você mantinha um sistema nominal individualizado, só que dessa vez ele estava online. Então, toda essa qualidade, todo esse ganho nos dados de vacinação, a gente trazia isso para o tempo real, né? Enquanto no desktop a sala digitava as informações, fazia o lançamento das doses e dependia de uma rotina de isso ser enviado para as bases federais, para isso poder ser disseminado, no CPN Web esse registro e essa tramitação aí entre todos os atores ocorria já em tempo real, por essa característica dele estar online. Aí aqui a gente tem a imagem também dessa primeira versão do CPN Web, que é imediatamente anterior do que a gente tem agora. Com certeza, muita gente tem familiaridade com ela, né? Chegou a utilizá-la, estava vigente até 3 anos atrás, e essa era a carinha, né? E com essa vantagem do dado online. E aí a gente vem aqui para a versão atual do CPNI, em 2021, que mantém, né, todo esse ganho de qualidade que a gente foi tendo ao longo dos anos, com a novidade da integração com a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela depois também. E aí, falando aqui sobre alguns marcos dessa versão atual que a gente tem aí com vocês nas salas de vacina do CPNI, lá em julho de 2019, houve o início dos testes, né, os primeiros testes dessa plataforma. Em janeiro de 21,
ela inicia com o módulo campanha, totalmente integrado, a RNDS, e aí o módulo campanha inicialmente cobrindo a, a vacinação, né, a campanha de vacinação contra a Covid-19, e em junho de 23, a gente tem o lançamento do calendário vacinal, que são as doses de rotina, também 100% integradas à RNDS. E essa integração com a RNDS que a gente fala, ela possibilita e também exige uma série de outras integrações, né? Por mais que a gente tivesse, desde o CPNI legado, desde o CPNI desktop, o dado individualizado, e esse dado não era completamente enriquecido, integrado com os demais sistemas do Ministério da Saúde, né? Então, a gente tinha um dado ali de número de cartão nacional de saúde, do CNS, mas esse cartão não necessariamente era integrado, era validado junto ao CadSUS. Aqui no CPN Web, por conta com esse objetivo final, né, graças a esse fim, que é integrar esse dado com a RNDS, e a exigência da qualidade do dado para ele ser aceito na RNDS, o próprio CPNI, dentro de si, já traz essas integrações. Então, todas aquelas informações pessoais do cidadão, elas são mantidas pelo CadSUS. O CPNI consome essas informações. Eventualmente tem alguma possibilidade de edição, cadastro, mas o grande objetivo é que seja feita a entrada apenas do cartão ou do CPF e todos os dados, a identificação do cidadão venha do CadSUS. Da mesma forma, os estabelecimentos, o credenciamento, a habilitação dos estabelecimentos, que é feita aí pelos gestores estaduais, municipais, né, nos respectivos perfis. Isso também é feito com integração com a base do CNES, a habilitação do profissional, o usuário que está logado no CPNI, que vai registrar a dose da vacina. Para ele estar habilitado, ele precisa estar vinculado a algum estabelecimento de saúde. E essas são todas exigências feitas para a entrada do dado na RNDS. Então, para o próprio dado entrar no CPNI, a gente já cria essas barreiras, essas qualificações, na verdade, né? Essas exigências, garantindo que esse dado vai ser aceito aí posteriormente. Então, essa é a evolução do sistema em si, do CPNI, e aí a gente chega no que a gente tem hoje, que eu chamei aqui de um ecossistema dos dados de vacinação, né? Com alguns atores, existem alguns outros, mas eu quis destacar os principais aqui, tanto no aspecto de entrada de dado, quanto no aspecto de consumo do dado. Então, aqui na parte inferior, começando pela entrada, né, a gente tem as três principais fontes dos dados de vacinação. Primeiro, aqui na esquerda, o sistema externo, que a gente costuma chamar de sistema próprio proprietário, né? Sistema próprio quando o município contrata uma empresa terceirizada para fornecer esse serviço, né, de sistema de vacinação ou de prontuário eletrônico, não só da vacinação, enfim, pode ser um sistema da atenção básica como um todo, mas focando aqui no dado de vacinação, né, o sistema de vacinação, ou eventualmente o sistema proprietário, que o município desenvolveu aquilo ali, né, com a própria TI, os seus próprios profissionais desenvolveram um sistema que é de propriedade do município. Significa que amanhã ou depois o contrato com uma empresa termina, esse sistema não vai embora junto, né? O suporte não vai embora, os dados não vão embora. É tudo propriedade do próprio município. A gente tem o próprio CPNI, né, como principal ator aqui, como a gente veio comentando ao longo da apresentação, e o ESUS APS, que é utilizado nas salas de atenção básica, no módulo de vacinação, né, para os registros dos dados de vacinação. Então, a partir desses três pontos, os dados dão entrada na RNDS. E aí, os dados registrados no CPNI, a gente sabe que já vão diretamente e obrigatoriamente, esse é o único caminho. E no caso dos sistemas próprios e do ESUS, esse dado pode
e a gente orienta que seja enviado diretamente também, aí tem os caminhos aí para isso, que a gente não vai entrar tanto no detalhe aqui hoje, que é um assunto um pouquinho mais extenso, mas também tem os atores, né? CISAB, que faz a intermediação aqui para o dado ser recebido na RNDS. E aí o ponto aqui é o que é a RNDS, né? Que a gente fala tanto, a gente algumas vezes reclama tanto, né? O dado não está na RNDS, o dado não está chegando na RNDS. O que é ela? O que é a proposta dela, né? A RNDS significado é Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, o objetivo é que ela seja a rede que vai conectar os atores e dados em saúde de todo o país. E com isso a gente vai ter estabelecido um conceito de Plataforma Nacional de Inovação, Informação e Serviços Digitais de Saúde. Então, ela vai conectar todos os atores envolvidos. Então, desde dados de vacinação, exame laboratorial, prontuário eletrônico, as consultas, farmácia, né, dados de medicamentos, tudo isso vai dentro da RNDS e até alguns outros atores também que a gente não precisa elencar todos aqui, que é, como coloca, né, são todos os atores e dados em saúde do país. Então, tem algumas variações e diferentes possibilidades aí, tanto do sistema público quanto do privado. Então, é uma rede em construção, né? Ela não é completa ainda, ela não tem todos esses dados ainda, mas esse é o grande objetivo. E é o importante da gente entender da RNDS é que ela não é um sistema de informação. Não existe um sistema RNDS, mas ela é uma plataforma que ela foi construída e concebida para se conectar qualquer sistema de informação. Então, se existe um sistema registrando dados em saúde, a depender da natureza desse dado, a RNDS vai possibilitar um meio de integração, de conexão a ela. E aí, para essa conexão acontecer, existem várias regras, né, várias condições estabelecidas. Eu comentei, quando eu estava falando do CPNI, eu comentei da identificação do paciente, eu comentei do CNES, eu comentei da identificação do profissional aplicador. São algumas delas, que aí são um pouco mais espalhadas, e uma integração interessante através dessa documentação aqui, vocês conseguem acessar, vocês conseguem ler, que ela tem um objetivo final bem técnico, mas ela é de simples leitura e de entendimento, que é essa página que chama simplifier.net. Tem um link aqui também, que vocês podem acessar. E é basicamente um repositório com todos os domínios envolvidos na RNDS. E aqui no site você vai ver que ele define o domínio como Code System, né? O nome em inglês aqui, mas a ideia é que aqui dentro vocês conseguem ter acesso à relação de imunobiológicos. Então, você vai entrar nessa página, você vai ver todos os códigos, siglas e descrições padrão dos imunobiológicos cadastrados na RNDS. Fabricantes, grupos de atendimento e por aí vai. Todas essas variáveis, recortes, dimensões que a gente tem do dado dentro da RNDS, isso está registrado e disponibilizado nessa página, e é interessante principalmente para atores aí, né, técnicos, pessoas que lidam com sistemas próprios, para que fiquem de olho nessa página, para que façam as adequações do sistema próprio, as implementações necessárias, respeitando essas classes de domínio, respeitando essas definições, que elas são essenciais para essa integração na RNDS também. E aí, seguindo aqui na relação dos atores, a gente vai passar agora para a parte do consumo. Eu falei um pouquinho ali sobre a entrada do dado, falei sobre o que é RNDS, depois que esse dado está lá dentro, e falando um pouco agora do consumo. A gente tem o primeiro aqui, que é o LocalizaSUS, e aí, para falar do LocalizaSUS, a gente fala do DEMAS, né? Que é o Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde. Então, é o departamento responsável por essas ferramentas.
que de 94 a 2022 era o Tabnet, o responsável pela disseminação dos dados de vacinação, e de 2023 em diante, isso está dentro do Localiza SUS. E aí, dentro do Localiza SUS, existem alguns recortes, né? O primeiro dele é a vacinação no calendário nacional, então é a vacinação de rotina, e aí aqui dentro a gente tem os recortes de painéis de doses aplicadas, painéis de cobertura vacinal, ambos com recorte de município de ocorrência, município de residência, estabelecimento de ocorrência. A gente tem os painéis de campanha de vacinação, que aí são lançados sob demanda, conforme são lançadas as campanhas. A gente tem alguns painéis específicos de Covid-19, que foram os primeiros a saírem. E também tem uma parte de dados abertos, que é bem interessante para pessoas ligadas à pesquisa, a estudos, né? Porque aqui em dados abertos a gente tem dados anonimizados. Até aqui na imagem, eu mostro aqui, passar os dados anonimizados aqui, né? Dados abertos. Na verdade, essa parte de dados abertos ela está dentro aqui do Localiza SUS e eles são disponibilizados também sob demanda ali em alguns assuntos específicos, né? Então, dados de vacinação de Covid, dados de vacinação de influenza. Então, esses dados abertos são disponibilizados de forma anonimizada, muito para subsidiar entidades de pesquisa, pesquisadores, né, para poder fazer análises, enfim, trabalhos em cima disso. Também na parte de consumo, a gente tem essa seção aqui, que são os dados identificados. E aí, nos dados identificados, a gente fala de outra página muito importante aí do conhecimento de todos, que é o portal de serviços do DataSUS. O portal de serviços ele vai trazer diversas orientações, tanto para envio quanto para consumo de dados de vacinação da RNDS, né? Assim como também demais integrações, não é só a RNDS que tem no portal de serviços. É o escopo que a gente está tratando aqui de forma mais forte, né? Mas tem integração com outros sistemas também, Senes, CadSUS, essa é a fonte. Vocês podem ver aqui, essa é a página inicial, então aqui tem como se conectar com o CNS, que é o Cartão Nacional de Saúde, a RNDS já no escopo de exames laboratoriais, está aqui também, o RIA, que são os dados de vacinação, né, integração de vacinas de campanha, rotina, estudos clínicos. Então, esse portal de serviços do DataSUS é a grande fonte de informações, tanto de envio quanto de consumo de dados da RNDS. E da parte de consumo, é o mais importante aqui para a gente, eu destaco 3 serviços principais que existem lá. E aí vocês lembram que lá no início eu comentei, né, quando eu falei do nome da primeira versão do sistema, do CPNI, que foi API, Avaliação do Programa de Imunização. A API também, eu não vou entrar no detalhe aqui do termo em inglês hoje em dia, mas é interpretado também na tecnologia, na informática, como um serviço, né? É consumir um serviço através de uma API. Então, existem algumas APIs aqui dentro da própria RIA, né? O envio dos dados para a RNDS é através de uma API, então tem essa confusão dos nomes aí. Então, são 3 possibilidades, né? O primeiro deles, daquele ícone ali da tela inicial, é a vacinação. Acesso a dados de doses do calendário nacional de vacinação contido na RNDS. Qual é o objetivo disso daqui? É um serviço, ou seja, demanda esforço técnico, né, de profissionais em TI, profissionais de sistemas, para que consuma esses dados da RNDS. Então, vai consumir os dados de vacinação. Essa API, para que o DataSUS conceda o acesso, né, libere o acesso a ela, ela é restrita a estados, capitais e municípios com mais de 300 mil habitantes. E, por enquanto, ela só tem as doses aplicadas no território. Então, eventualmente, um cidadão que mora em Santa Catarina e tomou uma dose de vacina no Rio de Janeiro, essa API não vai apresentar essa dose aplicada no Rio, né? No caso do contrário,
um morador do Rio de Janeiro teve uma dose aplicada em Santa Catarina, essa API, esse serviço vai estar mostrando. Então, é uma evolução futura para considerar todos os casos, mas a princípio é só pelo local de ocorrência. Então, essa é uma solução que demanda um esforço tecnológico, né? Assim como a segunda solução também demanda um esforço tecnológico, uma implementação em sistemas, e ela é um pouquinho mais objetiva, né? Tem uma aplicação um pouquinho mais específica, que é essa SUS digital, que é a integração entre sistemas externos, próprios e terceiros, né? Aquele conceito de próprios e proprietários que eu havia falado, ao SUS digital profissional. A ideia aqui é que no contexto de um atendimento, no momento ali do atendimento, um profissional de saúde consiga acessar o histórico clínico do paciente. E aí, isso daqui a gente está falando de histórico clínico, não somente de vacinação. Vacinação é um dos dados que esse serviço vai retornar. Então, o profissional vai informar os dados ali do GovBR e vai conseguir acessar. Esse serviço, inclusive, ele já é disponível em algumas versões conectadas, né, mais recentes do eSUS. Então, já é uma possibilidade. Não utiliza esse aqui diretamente, que aí, como o eSUS é um sistema interno do Ministério, né, tem outros caminhos, mas é uma forma de levar esta funcionalidade que está no eSUS para sistemas próprios conseguirem consumir isso da mesma forma. Então, funciona da mesma alternativa da primeira, que é um consumo de serviço demandando desenvolvimento técnico. E aí, recentemente, o DataSUS lançou essa terceira opção, que é o simples download de um arquivo CSV. Então, a ideia disso daqui foi justamente dar uma alternativa de disseminação desses dados de forma massiva, né, em grandes volumes, sem a necessidade de ter uma implementação, de ter uma evolução do sistema. Então, para municípios menores, sem estrutura, sem condições de fazer esse investimento técnico, poderem ter acesso a esses dados também. Então, existem as questões ali de credenciamento, de habilitação. Lá no portal de serviço vocês têm acesso ao manual com todos os passos para conseguir esse dado, mas a partir da habilitação do profissional, ele vai acessar o portal de serviços, fazer o login dele utilizando o GovBR e já vai ter acesso direto ao download desses dados no nível que tiver sido liberado ali, né, a requisição, seja estadual, municipal ou até no nível de um estabelecimento específico. Um outro ator aqui importante é o meu SUS digital, esse aqui eu acredito que todo mundo conhece, né, e somos nós enquanto cidadãos fazendo uso de toda essa ferramenta. E aí o meu SUS digital é o antigo Conect SUS, mudou de nome relativamente recente, né, alguns meses aí, e é onde o cidadão ele pode acompanhar todo o seu histórico clínico, entre eles o dado de vacinação, mas tem muito mais coisa dentro do meu SUS digital, né? E tudo que a gente enxerga no meu SUS digital é RNDS atuando por trás, naquele conceito que a gente comentou de integração entre diferentes bases, diferentes atores. O meu SUS digital está disponível tanto de forma online, né, via web, quanto aplicativos móveis, né, para iOS, no caso do iPhone, e aparelhos Android também. E, por fim, voltando a falar de CPNI, já nesse contexto de disseminação, de consumo de dados, o próprio módulo do CPNI Gestão, ele vai permitir essa consulta, exportação, consumo desses dados de doses aplicadas diretamente a partir do CPNI Gestão, né, consumir esses dados da RNDS. Então, é mais uma alternativa aí para as unidades que utilizam o CPNI para ter essa possibilidade de consumo dos dados também. E aí é isso que eu tinha preparado aqui para a gente falar em termos de sistema de informação, esse conteúdo, né, tanto a linha do tempo, quanto explicar um pouquinho como que isso está organizado hoje. Eu sei que não é um tema tão simples, né, gera muita dúvida,
A gente está em constante mudança e aí as mudanças trazem dificuldades, trazem desafios, mas o departamento, os profissionais estão todos empenhados a solucionar esses desafios, visando, né, sempre o ganho na qualidade do dado, na velocidade que esse dado é disponibilizado para a tomada de decisões estratégicas. Eu acho que lá há 15 anos atrás, quando eu entrei no mercado, né, me formei, comecei a trabalhar, eu lembro que a gente tinha uma barreira a ser vencida, que era, muitas vezes, convencer as pessoas a utilizarem o sistema de informação, né? Mostrar por que era importante. Até ali, a linha do tempo, quando eu falo entre da implementação do CPN Desktop, que o dado virou individualizado, que tinha um monte de campo para preencher, havia uma resistência, né? Talvez até aquela época ali ainda houvesse esse tipo de resistência quanto ao entendimento da importância dos sistemas. Já hoje em dia, eu acho que isso é uma barreira superada, a digitalização como um todo na vida, não só profissional, como pessoal de todos nós, escancarou a necessidade, né, da gente se adequar a essa realidade. E aí, na verdade, agora o jogo virou no sentido de que o sistema é demandado, né? O sistema vira o foco da atenção. A gente quer mais, a gente sabe que pode ser feito, a gente sabe que pode conseguir extrair aquela informação, então a gente quer esse ganho de produtividade, e aí o nosso trabalho é identificar essas necessidades, identificar os problemas que estão acontecendo, trabalhar nas soluções o mais rápido possível para a gente ter esse ganho na qualidade dos dados. Pessoal, a gente teve um probleminha na conexão da Regiane. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai prosseguir agora com a leitura das dúvidas de vocês e contribuições. Nós ainda temos ali 26 minutos até o final do web seminário. Então, assim como a gente tinha combinado primeiramente, vamos começar com as contribuições de vocês e aí depois a gente finaliza ali com a apresentação, talvez um pouco mais breve, da Regiane, tá bem? Primeiramente, eu vou pedir que os nossos palestrantes presentes, Bruno e Chayane, por favor, abram suas câmeras para caso precisem responder alguma coisa relativa à sua apresentação. Perfeito, obrigada, gente. Sejam bem-vindos de volta. Esse cenário online, assim como ele aproxima a gente, às vezes ele acaba afastando, né? A gente está acostumado assim, com esse tipo de problema, assim, tá tudo certo, faz parte. A gente segue por aqui, depois retornamos. Pessoal, as exposições de vocês, elas levantaram alguns pontos, né? A gente tem bastante coisa para discussão, tá? Algumas coisas apareceram aqui pelo chat. Eu acho que é muito importante a gente partilhar esse tema, né? E discutir, principalmente. A vacinação é sempre um assunto muito atual. E vamos falar da riqueza do SUS, né? E dos serviços que ele oferece. E reforçar a importância do atendimento de vocês, né? E também do serviço, né, oferecido. Eu vou começar com as dúvidas. A Aline comentou que está em falta de varicela e tetra, está um desafio. A Kelly também comentou que sem vacina fica bem complicado. Eu queria perguntar para vocês, acho que especialmente para a Chayane, em relação à disponibilidade de vacinas, se existe alguma demanda, se existe previsão, enfim, se é alguma coisa regional, se tens algum retorno para nos dar sobre isso. Então, quando eu estava apresentando, eu sabia que ia vir a questão da tetra e da varicela, né? Eu acho que eu ainda falei assim, eu estou ouvindo vozes, estou ouvindo elas conversar ou elas pensar, né? Mas, enfim, assim, a vacina da varicela e a tetraviral, o problema é referente ao insumo farmacêutico ativo, né? Então, ela está com uma produção limitada, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional.
Então, assim, a vacina da varicela, desde julho do ano passado, desde 2023, então há um ano, o Estado ela vem recebendo remessas esporádicas, né, e abaixo do consumo mensal que é do Estado. A última remessa que a gente recebeu dessa vacina foi no dia 21 de março desse ano e foram 6 mil doses. A nossa média de consumo mensal aqui no estado é 11 mil doses. Então, assim, a gente já está há um ano com essa vacina com represadas, né? Então, a gente sabe que os municípios também estão com essa falta de vacina e com essas crianças, esses indivíduos sem vacinação. A tetraviral, em 2023, não houve distribuição para todos os estados, né? E aí, desde fevereiro desse ano, o estado ele vem recebendo a vacina de forma pontual. E a última remessa aqui no estado, deixa eu só confirmar, foi no dia 20 de maio, e a gente recebeu 5 mil doses. Sendo que o consumo mensal da tetraviral aqui no estado é de 10 mil doses. Então, assim, as vacinas que o Estado acaba recebendo do Ministério, né, é dividido proporcionalmente para todas as gerências de saúde, e aí as gerências de saúde elas acabam encaminhando proporcionalmente para os seus municípios, né? Então, assim, a gente sabe, o Ministério da Saúde também sabe dessa falta, mas por causa dessa produção limitada, esse é o cenário atual. A nossa orientação, né, quanto técnicos aqui da gerência, é que os municípios possam estar fazendo talvez uma lista, né, com os pacientes que estão indo até a unidade, e assim que receber, vocês também não vão receber todo o quantitativo de demanda reprimida que vocês têm, vocês possam estar chamando esse público, tá? Eu não sei se a minha resposta contemplou a dúvida dos profissionais, Roberta. Vocês podem retornar ali pelo chat também, pessoal. Eu vou acabar lendo aqui as perguntas também, porque a gente tem bastante coisa. Eu acho importante, Chayane, a gente ter esse retorno, porque a comunicação que a gente tem aqui, ela é direta. E nos serviços, geralmente a gente tem aquela coisa, né? Passa informação daqui para lá e até chegar ali no final, muitas vezes acaba não chegando, né? Então vamos aproveitar que a gente está aqui, que a gente tem essas informações à mão. E te agradeço, Chayane, por trazer essa informação. E, Roberta, eu só vou complementar, como você falou que às vezes lá no serviço não chegam essas informações, depois eu vou colocar ali no chat, no site do Ministério, eles liberam mensalmente um informe falando como que está o abastecimento. Então, vacina por vacina. E as vacinas que estão sendo abastecidas e foram enviadas 100% para os estados. As vacinas que estão sendo substituídas no calendário, né? Ou as vacinas que estão em falta. Então, eu vou procurar aqui depois, eu vou colocar ali no chat. E aí o profissional ele também pode acompanhar pelo site do Ministério como que está essa questão do envio, da entrega para os estados, tá? Perfeito. Agora vamos para a próxima. A Dalvana comentou que no município de Trombudo Central alcançaram 107% a campanha da polio e não tem ninguém que não foi vacinado no arquivo rotativo em dia. A Aline também comentou que acredita que parte das pequenas coberturas vacinais é por não subir as informações para o sistema. Quer comentar alguma coisa, Bruno? Fica à vontade também. Seguindo aqui, a Alessandra comentou que o CIPNIWeb foi o melhor sistema de informação que já utilizaram para as vacinas de rotina. Pena que foi extinto. Agora os municípios trabalham de monte e as doses não sobem. Ela comentou também que poderia ser liberado o CIPNI Covid para que sejam digitados todas as doses, rotina e campanha, já que as clínicas particulares utilizam para todas as vacinas.
Tu tens algum retorno sobre isso, Bruno? Roberta, passando uma atualização aí a respeito de alguns dos comentários, né? A gente entende sim que parte da baixa cobertura é devido a esses problemas, né? Principalmente de integração aí entre sistemas pelas doses não subirem, por isso que a gente achou interessante falar sobre justamente esse ecossistema, né, que a gente chamou, como que funciona essa integração, os pontos onde as informações podem ficar retidas ali, mas, assim, eu acho que até a Chayane coloca esse ponto também durante a apresentação dela, que existem outros fatores, né? Historicamente, as coberturas vêm caindo e, especificamente, 23, 24, a gente tem mais esse fator atuando em cima das quedas das coberturas também, que é o ponto do sistema de informação. Então, entendo que é uma conjunção de fatores, de forma alguma retirando a responsabilidade, né, dessa parte do sistema, mas, de fato, é uma conjunção. A respeito da liberação do CPNI, que a chama, né, CPNI Covid, que é essa última versão que a gente mostrou, né, que está no ar atualmente, para ser digitada todas as doses, ela está certa na colocação, né, porque as clínicas particulares, elas utilizam o CPNI para o registro de doses, tanto de campanha, rotina, não tem nenhuma restrição, mas a utilização na atenção básica pelas salas de vacina para aplicação de doses de rotina, não está permitido o registro no CPNI. Aí, esse ponto foi uma decisão tripartite, né, por todos os envolvidos aí. Então, foi a decisão do município, estado e da esfera federal. Então, é uma ação que a gente não consegue... É o fato que a gente não tem ação sobre ele, a gente não consegue alterar isso, a não ser que haja outra decisão nesse sentido, mas a gente entende que os sistemas que são utilizados, né, o SUS ou eventualmente o sistema próprio, o município ele tem autonomia para escolher o sistema de informação onde ele vai fazer o registro, e a gente respeita essa decisão, essa posição, para que ele utilize o sistema que seja mais adequado com essa restrição do CPNI para as salas de atenção básica devido à decisão tripartite aí de todos os envolvidos. Perfeito, obrigada, Bruno. Pessoal, a gente ainda tem algumas perguntas para ler, mas a Regiane conseguiu abrir a câmera. Eu vou passar a palavra para ela, eu acho que saímos novamente. Agora a Regiane fica com a palavra para a gente conseguir escutar a fala dela, o que ela tem para dividir com a gente. E, Regiane, eu já te tornei apresentadora. Vou te passar a palavra e tu podes começar a tua apresentação, tá bem? Olá, boa tarde a todos. Primeiro eu quero pedir desculpa, né, pela falha técnica. Então, como a Roberta já me apresentou lá no início da web, eu sou Regiane Machado, eu sou técnica em enfermagem, vacinadora. Hoje eu atuo em 2 municípios, né, no município de Biguaçu e no município de Tijucas, junto à vigilância epidemiológica, tá? E hoje eu também quero agradecer, né, pelo convite para a participação dessa web. E hoje eu vim aqui passar para vocês um pouquinho sobre o registro de imunização através do ESUS-PEC. Então, vamos lá. O que é o ESUS-PEC, né? O ESUS-PEC nada mais é do que um prontuário eletrônico, né? Um prontuário de cidadão eletrônico, de forma digital, tá? A âmbito nacional e também gratuito. Ele é disponibilizado pelo Ministério da Saúde de forma gratuita. Hoje é usado através da atenção básica, tá? E o objetivo principal dele é facilitar o trabalho para os profissionais de saúde. Então, quando o paciente ele chega lá na unidade de saúde, né, procurando uma sala de vacina, geralmente ele passa lá pela recepção, né? Algumas unidades, por causa da gestão interna, né, do funcionamento interno, pode ser que o paciente vá diretamente na sala de vacina. Mas, de uma forma ou de outra, o paciente ele precisa ser incluído no sistema, né? Então, para
Para quem não conhece, porque eu acredito que muitos dos que aqui estão possam trabalhar com sistema próprio e não com esse SUS-PEC, como é o caso de outro município que eu trabalho também, mas hoje aqui em Biguaçu a gente utiliza o ESUS-PEC para os registros de vacina. Então, quando o cidadão chega lá na nossa unidade, que ele precisa vacinar, a gente precisa incluir ele no sistema, né, para que ele possa ser atendido. Então, esse aqui é o meu painel geral, né, do ESUS-PEC. Então, no lado esquerdo tem todos os ícones, né, todas as funções que o sistema possui. Então, para mim inserir o paciente no sistema para que ele possa ser atendido e ser vacinado, eu preciso ir com a barra de rolagem até a opção de atendimento. Quando eu clicar em atendimento, ele vai para essa aba aqui, né? Onde eu tenho a opção de adicionar o cidadão. Na opção de cidadão, eu vou ou colocar o nome do cidadão, ou pesquisar pelo cartão do SUS, ou até mesmo pelo CPF. Então, tem essas 3 formas de inserir o paciente no sistema, tá? O que vale lembrar é que a gente, sempre que a gente vai inserir um paciente no sistema, até porque esse sistema, ele faz a migração dos dados lá para o CPNI, a gente precisa sempre conferir se o cadastro do paciente ele está completo, né? Se a data de nascimento está correta, se possui cartão do SUS, se possui CPF, que é muito importante também que tenha no cadastro CPF. Se não tiver esses dados, a gente tem como atualizar o cadastro do paciente. Então, antes que eu vou inserir ele para atender, eu preciso atualizar o cadastro, né? Então, nessa aba aqui, eu vou digitar ou o nome, ou o CPF, ou o cartão do SUS do paciente para incluí-lo. Na aba de baixo, eu tenho a opção do profissional, que eu tenho a opção também de já inserir diretamente para o profissional que vai atendê-lo. Então, coloco o nome do paciente, o nome do profissional que vai atender, o serviço que ele está solicitando, que nessa situação é vacina, e eu vou na aba, aqui nessa opção de adicionar, eu adiciono o paciente. Quando eu faço a adição do paciente no sistema, na mesma página, embaixo, ele aparece para mim o paciente já inserido no sistema. E agora eu vou para a parte de atendê-lo. Então, aqui está o nome do paciente, né? O serviço que ele está solicitando, porque digamos que esse paciente ele passou pela recepção. Então, o pessoal da recepção atendeu o paciente, jogou ele, né? Incluiu ele no sistema para que ele possa ser atendido na vacina. E lá na sala de vacina, o profissional que está lá, ele está em constante atualização do sistema, né? Às vezes tem uma lista de paciente aguardando para ser atendido, mas muitas das vezes ele acabou de atender os pacientes que estavam na lista e está aguardando o paciente entrar. Então, quando ele atualizar o sistema, automaticamente o paciente vai aparecer para ele, o serviço, né? Ele já vai saber que o paciente está aguardando para a vacina e também o profissional que nesse momento está na sala de vacina. Então, entrou nessa página, eu visualizei o paciente, eu vou nessa opção aqui da seringa. Quando eu clicar aqui na seringa, vai aparecer a opção realizar vacinação. Quando eu clicar na opção da seringa, ele vai automaticamente para essa aba. E é nessa aba que eu vou registrar as vacinas do paciente, tá? Então, aqui, em toda essa aba aqui de vacinação, vai ter as vacinas de acordo com o calendário e a idade do paciente. Por exemplo, esse aqui é um paciente que tem em torno de 2 anos. Então, aqui vai aparecer as vacinas disponíveis no calendário de 2 anos até no máximo 14 anos, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou na vacina, que no momento eu vou registrar. Vamos supor que esse paciente veio aqui para fazer as vacinas de 1 ano e 3 meses, tá? Tá com a vacina em atraso, veio para fazer as vacinas de 1 ano e 3 meses. Uma das vacinas que eu vou registrar seria a vacina DTP, né? Então, eu vou clicar na dose que vai ser inserida no momento, que seria a primeira dose reforço daquele paciente. Quando eu clicar nessa primeira dose, vai aparecer uma janela onde vai solicitar todos os dados de registro daquela vacina. Então, por exemplo,
vai aparecer a opção de estratégia, onde eu vou ter que colocar que a estratégia é rotina. Vai aparecer a opção de lote e fabricante, onde eu tenho que inserir o lote que eu estou usando no momento, a via de administração e o local de aplicação. Nessa mesma aba, vai aparecer lá embaixo um campo de observação, tá? Onde eu posso colocar, se eu achar necessário, eu posso colocar alguma observação naquele campo, ok? Finalizei o registro de todas as vacinas. Nesse momento, eu registrei a vacina DTP, eu registrei a vacina hepatite A, registrei a vacina da VOP, né? Registrei todas as vacinas de 1 ano e 3 meses, ok? E na mesma aba, tá? Na mesma aba, quando eu descer com o cursor, tá? Na mesma página, eu vou inserir, tá? Eu vou deixar que esse paciente continue no atendimento interno. Por quê? Porque é muito importante que, além de eu registrar a vacinação do dia, a vacinação do paciente, eu evoluo esse atendimento, tá? Então, eu preciso manter esse paciente na lista de atendimento, para que em outra aba eu possa entrar no prontuário desse paciente e fazer os registros que são necessários, tá? Então, eu coloco aqui, manter ele no atendimento interno. Vou colocar também o nome do profissional que está atendendo, que nessa situação seria o profissional da sala de vacina, né? Seria eu mesmo que estou atendendo esse paciente. E vou colocar o serviço, porque ainda, mesmo que eu vou evoluir no prontuário, o serviço ainda continua sendo vacina, tá? E vou finalizar o atendimento, tá? Quando eu finalizar o atendimento, para a mesma aba de atendimento, esse paciente irá. Então, ele vai aparecer para mim novamente nessa aba de atendimento, ok? E eu preciso fazer o registro no prontuário. Eu preciso evoluir esse atendimento de vacina. Então, eu vou clicar nesses 3 pontinhos aqui e vou na opção de realizar atendimento. Quando eu clicar em realizar atendimento, tá? Ele vai para a mesma página que estava anteriormente. Porém, nesse momento, eu já fiz em outro campo, né, em outra aba, eu já fiz o registro das vacinas. E agora, eu preciso ir lá na aba de SOAP e fazer o registro de todo o atendimento. É uma página um pouco longa, mas assim, no dia a dia vai se tornando... como é rotineiro, a gente tira de letra, né? Muito fácil, muito simples de preencher essa aba. Então, primeiramente, eu vou usar ou o campo subjetivo ou o campo objetivo. Eu vou escolher qual que eu quero usar. Geralmente, a gente faz o registro aqui no subjetivo, tá? Então, o que eu vou descrever aqui? Eu vou evoluir. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, digamos que esse paciente tenha feito a vacina HPV. Como a gente viu anteriormente, ele fez a vacina de 1 ano e 3 meses. Então, vamos registrar a vacina de 1 ano e 3 meses. Então, eu vou colocar o seguinte. Realizo vacinação de 15 meses do paciente, tá? Vou descrever quais foram as vacinas realizadas, qual foram as vias de aplicação administrada, tá? E também, se o paciente relatar alguma situação, a gente vai registrar. E também as orientações que foram dadas para esse paciente. Em caso de reação da DTP, né? O que fazer caso o paciente tenha reação com a DTP, né? Quais são as orientações que geralmente a gente passa para o pai ou responsável, ok? Na mesma aba, tá? Eu tenho um campo que é muito importante e ajuda bastante, porque no sistema do PEC, a gente tem um serviço que é um serviço de busca ativa, onde ali a gente gera um relatório que auxilia no momento que a gente precisa fazer uma busca ativa dos pacientes atrasados, por exemplo. Então, digamos que eu tenho um paciente que, em momento algum, hoje, por exemplo, ele chegou na minha sala de vacina para fazer a vacina da influenza. Mas ele era um paciente que residia em outro estado, nunca fez vacina no município, vacina de rotina, mas, porém, ele trouxe a carteirinha de vacina e eu constatei que todas as vacinas do calendário estavam atualizadas. E no momento, eu fiz somente
a vacina da influenza. Registrei lá no CPNI, né, a vacina da influenza, lá como campanha, e venho aqui e só vou evoluir esse paciente. Então, para mim é muito importante que eu, ao constatar que esse paciente ele esteja com a vacinação em dia, eu coloco aqui essa opção que ele está com a vacinação em dia. Porque se em algum momento eu precisar fazer uma busca ativa, né, de paciente adulto, de paciente idoso, de criança, enfim, e eu colocar que ele está com a vacinação em dia, quando eu colocar lá a opção de gerar relatório como paciente atrasado, esse paciente já não vai mais aparecer para mim, né? E se eu não usar essa opção, por mais que ele esteja com a vacina em dia, ele vai aparecer para mim como paciente em atraso, ok? Então, esse é um campo bem importante que auxilia muito quando a gente vai realizar a busca ativa no município. Então, na mesma aba, eu vou ter que colocar os códigos os códigos de procedimento. Por exemplo, o CIAP, eu vou colocar o código 44, que é o código de vacinação, né? Vacinação preventiva. E o SIGTAP são as vias de administração, tá? Administração de medicação. Nessa situação, o paciente fez com 1 ano e 3 meses, ele fez uma vacina via oral, né? Ele fez uma vacina subcutânea, que é a tetraviral, e fez vacina também intramuscular. Então, eu insiro aqui a administração das vias, dá para inserir quantas vias forem necessárias, tá? Por exemplo, administrei intramuscular, inseri a administração de medicamento intramuscular. Fiz a administração subcutânea, também consigo registrar a administração da medicação subcutânea. Porém, se é um paciente que faz mais de uma via, né, de mais de uma aplicação intramuscular ou mais de uma aplicação subcutânea, eu não consigo inserir 2 vezes, né, a aplicação de administração de medicamento daquela via. Mas lá em cima, no subjetivo, eu tenho a opção de registrar que eu fiz 2 aplicações intramusculares de tal vacina e tantas aplicações via oral, subcutânea, enfim, tá? Ok. Registrei o CIAP e o SIGTAP, continuo na mesma página, e nessa opção aqui, eu vou liberar o cidadão, tá? Quando tem a opção também de eu registrar a alta do episódio, porque eu preciso dar alta para o paciente, eu preciso liberar esse paciente para não deixar ele preso no sistema, para que uma próxima vez que ele venha fazer algum outro atendimento na unidade de saúde, não fique preso lá o prontuário dele, e eles possam acessar e possam registrar também no prontuário, tá? Então, é importante que nessa aba eu dou alta do episódio e eu libero o cidadão, tá? Liberando o cidadão, eu vou aqui e finalizar o atendimento individual. Então, na verdade, assim, eu acredito que muitas pessoas que hoje estão participando, que usam o PEC, existem outras formas de fazer o registro da vacinação, né? Existe somente naquela aba onde eu vou no calendário do paciente, registro a vacina do paciente e libero o cidadão. Porém, aqui no nosso município, a gente faz dessa forma, porque essa é uma forma que gera produção. E mesmo o profissional que está lá na sala de vacina, né, ele precisa gerar produção para a equipe. Então, essa é a forma mais indicada para fazer o registro das imunizações, ok? Então, hoje, como o nosso amigo falou anteriormente, o Bruno, né, falou um pouco do sistema CPNI. Então, hoje, além do CPNI, que é um sistema também nacional de imunização, que também faz registros de vacina, né? Hoje, tanto como na rede pública como na rede privada. No nosso estado, na verdade, a gente tem ele à disposição para registrar as vacinas de rotina, algumas situações de rotina, e geralmente as vacinas de campanha a gente faz o registro através do CPNI, ok? E também é uma facilidade, né? Porque o CPNI é um sistema de base nacional e facilita muito, né? Quando a gente precisa, por exemplo, um paciente que era do estado do Ceará, sempre fez o registro lá no estado do Ceará. E hoje ele reside aqui em Biguaçu, mas, né, por alguma consequência da vida, ele acabou perdendo a carteira de vacinação.
Então, a gente entrando lá com o CPF ou com o cartão do SUS do paciente, a gente consegue visualizar o histórico que ele fez anteriormente em outro estado, tá? Então, todas as vacinas, todos os imunos que são registrados no PEC, eles são migrados de forma automática para o CPNI, tá? Aqui, eu acredito que na maioria dos municípios, esses dados, eles migram diariamente, tá? Ele já é pré-agendado, essa migração, e aqui no nosso município, ele acontece todos os dias às 0 hora, tá? Então, às 0 hora, todo o registro que eu fiz de vacina durante o dia no meu município, tá? Às 0 hora, ele é exportado e no dia seguinte, eu já consigo ver no CPNI, ok? Então, gente, então o que eu tinha para passar era isso, né? A minha fala é um pouco breve, né, comparado aos outros participantes, mas essa é a forma que a gente hoje registra as vacinas no nosso município, tá? Espero ter contribuído, né, de alguma forma, auxiliado de alguma forma, esclarecido, estou aí à disposição para dúvidas e perguntas, ok? E agradeço aí a oportunidade de participar. Perfeito, Regiane. A gente conseguiu contornar a situação, ainda bem, né? Às vezes a gente dá o azar de não conseguir, mas hoje ainda bem que deu tudo certo. A gente conseguiu que tu dividisse com a gente, é muito importante esses detalhes também. Ainda temos uns minutinhos para dúvidas. Eu vou pedir que os nossos outros 2 palestrantes abram também câmera e microfone para a gente discutir. Eu acho que vou seguir com as dúvidas que a gente tem ali pelo chat, os comentários também. Seguindo então pelo chat, a Kelly comentou se existe a possibilidade de unificar os sistemas, porque os agentes comunitários conseguem ter os relatórios mais ricos pelo ESUS e daí o pessoal da imunização não teria acesso. Seria possível isso, Bruno? Essa é uma ação que não está no radar, essa unificação, né? Como eu comentei até na fala anterior, os municípios, os entes têm autonomia para definir o sistema que vai ser utilizado na atenção básica, seja o ESUS, que como a colega aí comentou, é disponibilizado, mantido gratuitamente pelo Ministério da Saúde, ou seja, através de sistemas próprios, enquanto o CPNI está disponível para registro de doses de campanhas para o setor privado e também dentro dos CRIs, né, algumas unidades que não são de atenção básica também fazem o registro de doses no CPNI. O que está acontecendo é que a gente está no momento de transição, né, de evolução, implementação de RNDS, tem aí adequação de alguns processos e existem ações e andamentos para resolver, várias das coisas que foram colocadas aqui no chat, né? Então, até comentando, a colega Regiane comentou ali deu exemplo, né? Uma pessoa de Ceará perdeu a carteira e aí consegue consumir através do CPNI. Existe o desenvolvimento desse consumo poder ser feito dentro do próprio ESUS, para facilitar. Se a unidade utiliza o ESUS, a partir do ESUS conseguir fazer o consumo dessa carteira de vacinação, assim como é feito no CPNI, né? Existe esse objetivo para o ESUS consumir também diretamente da RNDS, facilitando esse processo, evitando o registro de transcrição de caderneta, que muitas vezes é feito por conta da falta do não identificar aquela dose aplicada ali no sistema, né? Então, muitas vezes faz a transcrição para ter isso registrado no sistema. Então, são integrações que podem viabilizar nesse sentido. Algumas outras ações que estão sendo desenvolvidas também, aí, na verdade, eu queria só comentar rapidamente a respeito de dose represada, que também foi um assunto que surgiu aí no chat. Aí é sempre um assunto importante, a gente está sempre trocando aí, já conversamos algumas vezes sobre isso, né, Shane, também. Falando um pouco sobre dose represada. Dentro desse mecanismo de registro,
tanto de sistema próprio quanto de eSUS. Ali no ecossistema, quando eu mostrei aquela imagem, eu enfatizei a importância e o ganho que se tem quando esse dado sai do sistema próprio, ou do eSUS, enfim, e vai diretamente para a RNDS, quando essa integração é feita direto. Esse é o nosso objetivo, é isso que a gente quer promover e garantir para o maior número de salas, de municípios possível. Mas, nesse momento, ainda tem muitas unidades, muitos municípios que têm essa integração via CISAB, dos dados de vacinação também, né? O dado sai do eSUS, do sistema próprio, passa pelo CISAB e do CISAB vai para a RNDS. O que acontece no dado represado? Qual o cenário? O dado represado é uma falha no dado de identificação do paciente. Ou esse registro de dose não tem CPF informado, ou tem um cartão nacional de saúde que não é válido. Ele não é localizado dentro do CARISUS, né? E aí, como é que funciona essa migração desse dado? Essa dose sai do sistema na ponta para o CISAB aceita esse dado porque ele faz uma validação numérica em cima desse cartão. Então, o cartão nacional, assim como o nosso CPF, ele tem dígito verificador. E aí é feito uma validação em cima desse dígito para dizer que a numeração é ok. Mas nesse primeiro momento de integração, esse cartão não é validado de fato dentro do CARISUS. Não é verificado se ele identifica um cidadão dentro do CARISUS. Essa busca é feita no momento que essa dose vai sair do CISAB para dar entrada na RNDS. E é aí que esse dado fica represado. Esse cidadão não é identificado, a RNDS trabalha com os dados identificados, então ela recusa esse registro e fica no CISAB preso, né? Ele fica nesse limbo que a gente fala, né? Porque a ponta entende que o dado subiu, porque não foi apontada ali para ela nenhuma crítica na transmissão daquele dado, ele foi aceito 100% pelo CISAB, e entre CISAB e RNDS que houve um problema. Então, se não tiver alguém olhando o detalhe ali do CISAB para ver o que está ficando, esse registro não é encontrado. E aí, infelizmente, no caso na verdade, tanto o sistema próprio quanto o eSUS, a gente está trabalhando, está tentando junto às áreas responsáveis, mas a gente não conseguiu uma maneira ainda de retirar este dado represado do CISAB para que ele seja corrigido na ponta. Então, ele precisa ser corrigido na ponta e enviado novamente, diretamente para a RNDS para ele ser aceito. Então, o trabalho do dado represado tem esse contexto, é um assunto bem extenso, vale uma temática, uma conversa só sobre ele, mas só para dar uma pincelada aqui, explicar um pouco do que está acontecendo, porque eu vi que tem algumas perguntas aí no chat, e de fato é um assunto muito importante. Se a Chayane quer complementar alguma coisa nesse sentido, também fica à vontade. Complementando eu, antes que a Chayane fale, eu já fico aqui à disposição, né, como Telesaúde, fica à vontade, Bruno, acho que podemos fazer uma web palestra exclusivamente sobre isso, é um tema que eu percebi ali no chat também, que o pessoal está bem interessado, né, querendo discutir, então vamos fazer para a gente, enfim, levar informação para todo mundo, né, para que todo mundo fique mais tranquilo também. Chayane, tens algum comentário? Senão eu vou continuar, vou ler mais algumas dúvidas ali que eu vi também. Não. Por enquanto, não. Tá bem, vamos lá. Pessoal, a Bárbara perguntou se as salas que estão vinculadas a estratégias podem usar os SIPNI para registrar as doses. Desculpa, Roberta, essa é qual? Deixa eu puxar aqui. As salas que estão vinculadas à estratégia podem usar o SIPNI para registro de doses? Na atenção básica, apenas para registro de campanha, né? Perfeito.
A Raquel perguntou se pessoas vacinadas de outro município e estado subiram informação. Eu não entendi essa pergunta. Não sei se não foi na realidade, uma contextualização. Talvez, assim, só para tentar responder, talvez esteja relacionado àquele ponto que eu falo ali na apresentação, que tem um dos serviços para consumir da RNDS que está restrito à dose aplicada no território. Talvez tenha relação com isso, mas se for nesse sentido, só para esclarecer ali, a gente está tratando de consumo, não de registro, né? O registro independe de onde tem sido, essa dose vai subir. Perfeito. A Dalvana falou que no registro do SICTAB dá para registrar só vacina como medicamento? Gente, eu nem conheço esse sistema. SICTAB. Não é da imunização. Não sei se a Regiane, como trabalha na ponta, se ela sabe dizer que sistema é esse. Como cadastro, como código de SIGTAP, é só como administração de medicamento pela via ou intramuscular, ou subcutânea, ou via oral, enfim. Seguindo aqui, a Kelly perguntou se a imunização estadual, por que não possui acesso ao ESUS? Então, assim, o ESUS, ele é um sistema que é da atenção primária à saúde, né? Então, quem trabalha na imunização, a gente não tem o acesso a esse sistema, nós temos acesso aos sistemas da imunização, né? Na realidade, a gente vem conversando que imunização e atenção primária à saúde, elas precisam trabalhar em conjunto. E aí, então, eu não sei se tem alguma colega da atenção primária aqui da DAPS que possa estar nos ajudando a responder, mas, a princípio, tanto a nível municipal, quanto a nível regional, quanto a nível estadual, precisa ter uma conversa, uma integração dessas equipes. Porque nós aqui realmente, na vigilância epidemiológica, nós não temos acesso ao ESUS, porque é um sistema da atenção primária. Eu não sei se tem alguma colega da atenção primária que possa contribuir com essa resposta. Pessoal, a Mônica acabou comentando agora há pouco ali no chat que precisam de treinamento nos sistemas informatizados de vacina. Nós vamos levar essa questão ali para a DAPS, tá? Vamos dar essa sugestão de tema e vamos, com urgência, tentar trazer esse tema de web palestra aqui para vocês, tá? Uma web palestra onde nós conversemos apenas sobre isso, que a gente consiga fazer também com mais tranquilidade, tá bem? Eu vou seguir aqui com as dúvidas que a gente tem. Para a gente finalizar, eu vou fazer mais uma dúvida, porque realmente a gente já estourou nosso tempo e a gente precisa encerrar a web. Mas vocês podem também enviar as dúvidas de vocês e sugestões para os e-mails dos palestrantes, que ficaram disponíveis ali nas apresentações. Tanto a apresentação quanto a gravação do web seminário, ela vai ficar disponível, tá? Tanto no nosso site quanto no STT, então vocês vão poder acessar esses e-mails depois para tirar essas dúvidas. Mas, respondendo a dúvida de vocês e as solicitações, a gente vai entrar em contato, vamos tentar fazer essa web palestra, tá bem? Uma última pergunta, a Ieda perguntou se seria necessário o cadastro do ESUS ser feito puxando a base de dados do CMS, como era no início. Se eu puder contribuir aí nessa parte, comentar um pouquinho sobre o ESUS. Fica à vontade. Na verdade, ele já tem... Foi quem que perguntou? Esqueci o nome. Mas ele já tem, Ieda, né? Ele já tem essa integração, essa possibilidade de integração com o CadSUS, de puxar esse registro de lá. Só precisa ser habilitado na instalação. E aí eu posso recuperar aqui, tem um videozinho até bem curto da SAPES, com algumas orientações, fala tanto da integração do PEC com a RNDS,
porque a integração do PEC com a RNDS também precisa ser habilitada, né, configurada. A partir de uma determinada versão, o ESUS traz essa funcionalidade, mas ela precisa ser habilitada ali na instalação, e essa integração com o CAD-SUS também. Eu vou puxar o link aqui e coloco no chat. Até aproveitando esse assunto, a respeito de link, eu vou colocar um link aqui agora, que a Chayane colocou um informe de distribuição. A gente também tem um informe, que começou a ser publicado no mês passado, a respeito da qualidade dos dados, que está tratando dessa questão do represamento. Então, ali tem tanto uma contextualização desse problema, quanto o acompanhamento da evolução, né, da diminuição das doses represadas. Vocês podem ir acompanhando as publicações também. Eu liberei rapidinho a Patrícia, acho que a gente pode dar ali uns 2 minutinhos para ela explicar para a gente. Patrícia, se tu consegue abrir agora a tua câmera e teu microfone, ou, enfim, só o microfone, se preferir também. Daí a gente faz também uma finalização sobre isso, para a gente não passar muito das 5 horas. Agora sim. Sim, é porque perfeito. Eu apertava, desabilitava, né? Então, boa tarde a todos e a todas. A gente quer agradecer ao Bruno, a Chayane e a Regiane por participarem dessa web. E essa questão que foi feita em relação aos dados do ESUS estadual sobre vacinação. Na realidade, os municípios encaminham toda a questão de atendimento e produção diretamente para o ESUS nacional, né? Então, esses dados, eles não passam pelo Estado. Então, nós, como Estado, não temos essa informação. Então, as bases nacionais, é de lá que nós retiramos as informações. Nós temos, e já conversamos com os municípios, em desenvolvimento a questão do nosso centralizador estadual, só que ainda não está 100% chegando informações para a gente, né? Então, com a base desse centralizador estadual. E esse centralizador estadual ele está diretamente ligado à DITIG, que é o órgão responsável dentro da Secretaria de Saúde, né? Que rege essa parte de informática. Seria essa a dúvida? A Bárbara perguntou as dúvidas que tem quanto ao sistema, como que pode ser feito. Então, em relação ao ESUS, então, se vocês entrarem na página da nossa sala de situação, vamos começar falando que a Secretaria de Saúde do Estado, ela está sendo bastante transparente em relação aos atendimentos dos 3 níveis de atenção primária, secundária, terciária, a questão da atenção primária, a questão da hospitalar. Foi feito o Centro de Inteligência, o CIEGES, nele tem as várias informações referentes ao atendimento de saúde do Estado. Então, eu posso até abrir aqui, que é a questão do CIEGES. Se puder colar aí no chat pra gente. Tá, vou colar um endereço. Clicando lá, tem as várias informações, tem a sala de situação da PS, a especializada, tem os dados da vigilância em saúde, o coronavírus, e quando a gente clica ali no primeiro ícone em relação à sala de situação, na APS, nós temos, no final da página, um link que direciona ao suporte do ESUS na atenção primária, tá? Então, como vocês bem sabem, esse suporte, vocês clicando lá, vão ter os endereços e como sanar essas dúvidas. A gente até sugeriu para o próprio TI do ESUS fazer uma próxima palestra, uma web palestra, que essas dúvidas sempre chegam. E quem dá esse suporte é a BRID. Então, a BRID é que faz diretamente esse suporte do ESUS. Então, ali tem o link para entrar em contato. A BRID é o quê? É uma empresa que ela foi contratada pelo governo federal para a criação e manutenção do ESUS. Então, como vocês podem ver ali, tem os links de acesso para o ESUS. Então, muitas vezes... Patrícia. Oi? E a BRID, ela está localizada ali na universidade, né? Na UFSC. Perfeito. Obrigada, Patrícia. Sim.
Pessoal, então a gente vai encerrando a web de hoje. Eu quero agradecer novamente, Patrícia, pela tua colaboração. Sim, eu só gostaria de falar sobre a nossa sala de situação. A nossa sala de situação da atenção primária, eu vou colocar ali o nosso link. Nós temos a questão dos índices de cobertura da atenção primária, a questão os indicadores de ICSAP, saúde bucal, nosso cofinanciamento estadual em relação à atenção primária, a questão de estabelecimentos e profissionais que nós temos no nosso estado relacionados à atenção primária, a capacidade instalada em relação aos equipes de saúde da família, EAP, equipe multiprofissional, ERD. Temos também os dados de triagem neonatal, os exames do teste do pezinho, as informações sobre o CAPS, os indicadores do antigo Previne Brasil, o programa Mais Médicos e Médicos pelo Brasil, e toda essa informação sobre suportes e cursos que tem disponíveis para toda a população e profissionais de saúde. E tem também um ícone de como pesquisar no painel. Então, falando sobre isso, a gente já teve no mês de junho para dar a palestra do Matheus, que ele falou na web palestra sobre cofinanciamento estadual. Nós também tivemos nesse mês de junho a palestra sobre o CAPS, como acessar e as informações do CAPS mediante a questão da sala de situação. Então, nós teremos também a da triagem neonatal com o teste do pezinho. Então, eu convido a todos que estão participando dessa web que verifiquem as próximas datas para ter essa participação e o conhecimento sobre todas as atividades que a Secretaria do Estado da Saúde, mediante a Diretoria de Atenção Primária à Saúde, está fazendo no Estado durante esse ano. E quero agradecer também a nossa diretora, a Ângela Maria Blatt Ortiga, que sempre muito atuante dentro dessa diretoria. Ela incentiva muito todas as ações e principalmente também a questão dessas web palestras divulgando o nosso trabalho. Pessoal, se vocês acessarem o nosso YouTube, para ser mais prático, para quem tem um pouco de dificuldade em entrar ali no sistema, não sabe como mexer direito no STT, se vocês acessarem o nosso YouTube, vocês vão achar ali todas as webs que a gente já fez. Entre elas, essa web que a Patrícia comentou, que o Matheus fez nesse mês, tá? Todas vão estar ali. Lembrando também que, falando em sala de situação, esse mês, no dia 24, numa quarta-feira, esse mês que vem, no caso, em julho, a gente vai ter uma web sobre sala de situação do teste do pezinho. Então, é importante também, né? Falando de sala de situação, queria lembrar vocês. Mas, assim, realmente, sobre acesso, vamos tentar falar sobre isso também, né? Para facilitar eles, esse passo a passo nos sistemas ali. E, com certeza, vai ser uma coisa que a gente vai levar em consideração, né, Patrícia? Sim, com certeza. Mas, Roberto, quero agradecer você ter dado esse espaço para eu falar aqui, tá? Porque eu acho que respondendo ali no chat ia ficar a resposta. Com certeza, a gente sempre abre. Eu tenho um pouco de dificuldade para ver quem é que está online, sim, porque é muita gente, eu fico fazendo várias coisas ao mesmo tempo e cuidando da sala, e aí a hora que tu falou, eu falei, ai, Patrícia tá aqui, daí eu fui lá e abri. Mas sempre que precisar, me avisa, Roberta, abre para mim, daí eu libero o acesso, para vocês contribuírem também, eu acho que é muito importante. Tá? Sim, e eu acho que é importante também ver todo esse trabalho, né, que os municípios fazem no nosso estado, como dá também a dedicação, né, que a gente vê que é um trabalho conjunto, né, os municípios, o estado, o governo federal, para ter um bom atendimento à saúde da população, né, esse é o nosso objetivo como trabalhadores e servidores da saúde, né, ter um bom atendimento e ser coberta a saúde pública do nosso estado. Com certeza. Pessoal, agradeço novamente a presença de todos, principalmente dos nossos queridos palestrantes que dividiram com a gente hoje. Patrícia, muito obrigada pela contribuição. Lembrando que na semana que vem tem mais, né? No dia 7 a gente tem Estratégia GAN, cuidado pautado na necessidade do empoderamento. Marquem na agenda de vocês, divulguem para os colegas.
no site Telesaúde UFSC também e no nosso grupo do WhatsApp, que vocês já têm ali no chat. Vocês podem acompanhar a programação das nossas atividades. Então, acessem lá para acompanhar. Para todo mundo que está presente, então, essa atividade está encerrada. Fiquem à vontade para sair da sala. E os nossos palestrantes, obrigada novamente. Está encerrada a web.